Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Ótica do Dinheiro. Eu sou David Guedes. Hoje eu vou compartilhar aqui com você a carteira do canal, que completa 2 anos hoje, nosso episódio número 24 do quadro Carteira do Milhão. E antes de eu te mostrar o que aconteceu do último episódio para cá e um pouco da performance da carteira ao longo de todo esse tempo, né, um retrato de como se comportou a carteira e de como ela foi se formando conforme o tempo foi passando, também as projeções daquilo que a gente vai construir daqui para frente. Eu já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, isso além de nos ajudar bastante, ajuda também o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você. E caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveita para fazer isso, já se inscreve. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal, inclusive, não são inscritos, né? Principalmente aqueles vídeos mais badalados. Então, já se inscreve aqui no canal, tenho certeza que você não vai se arrepender de acompanhar de perto o meu trabalho aqui, porque afinal de contas o meu objetivo aqui é te ajudar a investir melhor e a fazer dinheiro. Tenho certeza que você tem muito interesse nisso. Bom, e para começar, reparem aqui que o dia está bastante agitado hoje, Bovespa caindo 3%, o dólar subindo aqui quase 1%, 0,8% na verdade, né? E a gente tem um dia agitado não só no Brasil como lá fora também, né? Os mercados lá fora estão caindo, a gente tem aqui as grandes baixas do dia, as altas, enfim, esse é um retrato do dia, né? A nossa carteira não se baseia no curto prazo, são prazos mais longos que a gente visa, né? O longo prazo de fato, mas muito melhor do que olhar o dia, comportamento hoje aqui que é de fato curioso, né? A bolsa cair forte assim não é tão comum, mas vamos dar uma olhadinha aqui no panorama, né, dos últimos 30 dias. Se a gente pegar aqui o Ibovespa, por exemplo, a gente tem aqui uma queda do dia 14 de outubro até hoje de aproximadamente 1,7%, nossa bolsa brasileira aqui. Se pegar o S&P 500, as 500 maiores empresas lá nos Estados Unidos, que é um retrato de fato da bolsa americana, a gente tem uma alta aqui de aproximadamente 10%, né? A gente pegar aqui exatamente no dia 14, vamos lá, dia 14, trouxe aqui 10,8% de alta na S&P 500, então subiu bem mais do que a bolsa, aliás, a bolsa brasileira aqui caiu e a S&P subiu nesse período, apesar do dia de hoje ser de queda também. O dólar nesse período eu tenho aqui que subiu cerca de 1%, né? Ou seja, ele meio que andou de lado do dia 14 de outubro até agora, subiu 1 e pouco por cento. E o Bitcoin com uma queda aqui mais forte, né? Então, se por um lado a bolsa americana subiu, por outro lado o Bitcoin queda de 12,6%, uma queda forte e segue bastante sensível ainda. Sendo bem sincero aqui, pelo meu gosto, meu feeling aqui, eu preferiria direcionar esse aporte desse mês, ao menos boa parte dele, justamente para cripto, né? Para Bitcoin em específico. Mas eu preciso respeitar a alocação de ativos aqui, eu não posso ir com muita sede ao pote. Tem uma outra classe de ativos que ficou para trás e realmente eu tô com vários ativos descontados aqui. Eu quero já mostrar isso para você. Se eu investir mais um mês, né? Eu investi no mês passado em Bitcoin, se eu investir mais um mês em Bitcoin na sequência, eu sigo fazendo preço médio para baixo, mas aí eu paro de olhar, de prestar atenção para outras coisas que estão chamando mais atenção de fato na carteira nesse momento. Então o Bitcoin dá para deixar para o próximo mês, o aporte sim. Eu não tenho como prever preço, né? Quem dera se eu pudesse prever e saber exatamente para onde vai o preço do Bitcoin, mas eu tenho pelo feeling, assim, né? Por aquilo que eu vejo de comportamento do Bitcoin histórico, eu não acredito que o Bitcoin vai disparar nesses próximos 30 dias. Pelo contrário, eu acho que o Bitcoin tende a andar de lado e se for para ir para algum lado, eu acho que ele vai para baixo. Então eu acredito sim que a gente tenha a oportunidade de comprar Bitcoin mais barato e mesmo, né, na hipótese de não conseguir comprar Bitcoin barato, a gente já comprou barato no mês passado, né? Embora tenha uma queda aqui de 12%, olhando a longo prazo, a gente está formando um preço médio bacana. Agora, quando eu olho aqui para o que eu tenho na carteira de fato como principal demanda, vou puxar aqui o nosso sistema de alocação inteligente, de cara eu já vejo isso aqui, ó, tá faltando investimento em ações, né? Tá aparecendo aqui 4% negativo. Então, aquilo que fica mais negativo, né, mais para baixo, demanda mais investimento, bem mais do que Bitcoin, que embora 7% da carteira aqui fora caixa deva pela alocação ser direcionado para Bitcoin, ele está bem próximo disso, tá? Aproximadamente 6% mesmo com todas essas quedas. Então se eu olho aqui para fundos imobiliários, também estão demandando mais aporte do que cripto. Nesse momento eu me sinto confortável em deixar cripto de lado, então eu vou direcionar para ações e fundos imobiliários beliscando um pouquinho ali, né? Mais forte mesmo o aporte em ações de fato. E não é só porque a bolsa está caindo hoje, né? Ela vem caindo nos últimos dias aí, cambaleando um pouco, e por isso tem muito ativo em específico, assim, né? Alguns ativos bons geradores de caixa, alguns ativos bons geradores de dividendos que estão descontados e o foco esse mês vai ser justamente neles. Agora vamos dar uma olhadinha na carteira rapidamente aqui, um trade map aberto. Eu vou entrar aqui em carteira, lâmina. Como a gente pode observar aqui, fato curioso, né? A gente
está com metade das ações aqui no campo positivo, metade das ações no campo negativo. Então, essas justamente que estão no campo negativo aqui, estão sim representando nesse momento boas oportunidades de compra, né? Quando a gente olha aqui para o desempenho da carteira desde o início dela, como eu falei que daria atenção para isso, né? Mostraria melhor. Mesmo que eu pegue todos os ativos aqui, ó, vou selecionar todos eles aqui para a gente ver de uma maneira bem mais ampla cada classe de ativos dentro desse gráfico. Observem o seguinte, nesse momento aqui da largada, a carteira começou já performando bem, né? Era o que tinha performando melhor junto com ações aqui, a carteira consolidada. Aí depois a carteira passou e foi assim durante um bom tempo, oscilando um pouco, até que a carteira se distanciou bastante das ações, né? Aqui, por exemplo, a gente chegou a ter em aproximadamente 6 meses, um pouquinho mais de 6 meses, 65%, 64% da carteira consolidada, maior peso aqui para as ações. Só a carteira de ações aqui estava subindo em pouco mais de 6 meses, acho que, salvo engano, 8 meses aqui, subindo 125%, a gente sabe que isso não é comum, e aí, obviamente, a carteira vai regredir as médias aqui, né? A parte das ações principalmente, né? Essa era a tendência, foi exatamente o que aconteceu rapidamente aqui esse movimento, e aí depois a gente passou a ter novamente carteira consolidada acima de ações, e foi assim durante um bom período aqui, até que, por exemplo, aqui, se a gente for observar, ficou praticamente tudo no campo negativo, cripto, BDR, fundo imobiliário, ETF, ações, tudo que é renda variável estava negativo aqui e a carteira se sustentando ainda. Rentabilidade boa? Não, na verdade a rentabilidade que a gente precisa olhar é a rentabilidade relativa, né? Não exatamente comparar com aquilo que a gente poderia ter ganho simplesmente ficando na renda fixa, porque ela vai se formando conforme o tempo. Não adianta a gente esperar uma performance de 10 anos em 2. Ao longo desses 10 anos a gente vai ter uma média bacana se for montando uma carteira robusta, como é a ideia aqui do canal, aquilo que a gente está montando de fato. E conforme o tempo foi passando, ela seguiu batendo Ibovespa na maior parte do tempo, chegou a andar empatada aqui, 17 a 17, por exemplo, no mês passado, e agora o Ibovespa, como a gente viu, sofreu um pouquinho esse mês, né? Uma queda relativamente leve, se olhar de um mês para cá, parece que com esses solavancos todos a gente sofreu bem mais, mas na verdade não, o Ibovespa chegou a subir um bom período nos últimos 30 dias e aí depois ele começou a cair forte. Mas quando a gente olha aqui para a rentabilidade da carteira como um todo, a gente vê uma rentabilidade satisfatória. Se eu pegar somente as ações e comparar com o Ibovespa, a gente ainda tem uma rentabilidade superior à rentabilidade do Ibovespa. Se eu pegar somente a rentabilidade da carteira consolidada e comparar com o Ibovespa, ela está ainda acima, mesmo eu tendo vários ativos puxando muito para baixo aqui, como o cripto com queda de quase 60%. Então, pensando a longo prazo, essa carteira está muito bem desenhada, porque ela tem uma volatilidade menor hoje e tem um potencial de valorização muito interessante. Ela já vem performando acima do Ibovespa e o potencial dela, ao meu ver, está bem superior ao potencial do Ibovespa se for olhar nessa perspectiva de 5, 10 anos, por exemplo. E alheio a esse objetivo de performance da carteira, de fato, a gente tem também o objetivo de ir formando renda passiva, né? Quando a gente olha aqui para os dividendos, os últimos meses eles não foram tão focados em aportes em dividendos. Por isso, o dividendo não cresceu muito aqui. E a gente também tem o fato das empresas não estarem pagando um dividendo muito alto agora, né? Elas estão muito mais cautelosas em relação ao dividendo, muita empresa diminuiu o lucro, etc. Por conta disso, elas não estão distribuindo tanto dividendo. Se for ver aqui, o dividendo maior distribuído foi lá no mês de maio, por exemplo. Então, se for pegar aqui o retrato, o recorte de novembro até o momento, é um dos meses aqui que se recebeu menos dividendo, né? Se a gente for comparar aqui somente fundos imobiliários com fundos imobiliários, a gente recebeu um pouquinho mais em novembro do que em setembro, que a gente também recebeu só dividendo de fundos imobiliários. Aqui a gente teve um dividendo um pouco maior em outubro, justamente porque teve aqui dividendo de Lojas Renner, teve dividendo de Itaúsa, de Odontoprev, que elevaram esse dividendo mensal total, né, para R$123. Mas nesse mês o aporte tende a engordar, não de imediato, mas para os próximos meses esse dividendo, porque eu vou acrescentar aqui empresas boas pagadoras de dividendos, como é o caso, se eu olhar aqui para real, é o caso de algumas empresas que estão bem descontadas aqui, olhando pelo nosso sistema de alocação inteligente. Itaúsa está bem para trás, é pagadora de dividendos. Porto Seguro está bem para trás, é pagadora de dividendos. Lojas Renner paga um dividendo baixo, mas é pagadora de dividendos também. A Sanepar está para trás, é pagadora de dividendos. Odontoprev está para trás, é pagadora de dividendos. Enfim, a gente tem empresas interessantes aqui para aportar nesse momento, né, que estão pedindo aporte e são pagadores de dividendos, né? São empresas geradoras de caixa, empresas
empresas que distribuem. E aí, puxando o aporte do mês, eu já olhei o extrato aqui e cheguei à soma de R$ 173,36, pegando exatamente do dia 14 de outubro, que foi a última data de gravação do Carteira do Milhão, até a data de hoje. A gente pegou aqui vários dividendos dobrando, que pagaram ali pelo dia 15, 16 e até hoje novamente, né? Então, pegamos aqui algumas empresas, ou melhor, fundos imobiliários pagando dividendo em outubro e novembro. Então, somando tudo isso aqui ao aporte de R$ 3.500 do mês, chegamos em R$ 3.673,36. É isso que eu já jogo aqui para o rascunho e jogo para as empresas mais descontadas. São elas aqui: Odontoprev, Lojas Renner, Porto Seguro, Itaúsa, Sanepar e BCFF11, que é um fundo imobiliário que também está descontado. Se a gente puxar aqui, vai ver que ele é o mais descontado de todos, né? Não tem nenhum pedindo mais aporte do que ele, R$ 508 aqui, então aproximadamente R$ 500 é o que eu vou investir no BCFF11. E agora eu vou fazer essas compras direto ali pelo Trademap e já volto aqui pra gente ver como é que ficou a carteira. Bom, feito o aporte aqui, eu tenho o extrato mostrando 30 ações de Sanepar a R$ 17,37, 7 cotas do BCFF11, o fundo imobiliário, a R$ 67,24, 30 ações de Lojas Renner a R$ 24,24, 25 ações de Porto Seguro a R$ 22,22, 60 ações de Itaúsa a R$ 8,78 e 100 ações de Odontoprev. Olhando aqui para evolução patrimonial, a gente já tem aqui uma evolução interessante, né? 72 mil para 84 mil reais em 60 dias. Aqui a gente tem a soma dos aportes mais a valorização da carteira, algo interessante aqui, né? A gente já chega aqui a cerca de 12 mil reais. Estamos nos aproximando dos 100 mil reais. Quando a gente chegar nesses 100 mil reais, espero que isso aconteça já nos próximos 4 ou 5 meses. Eu vou refazer aquele cálculo do tempo que falta para chegar ao primeiro milhão, que é o grande objetivo, nosso primeiro grande objetivo aqui da carteira. E voltando aqui para o resumo da carteira, a gente pode ver também que as ações se acomodaram aqui, né? Agora já estão negativas aqui só 0,33 em termos de alocação. O que ficou um pouquinho para trás agora foram os fundos imobiliários, mas obviamente até o próximo mês pode ser que eles nem fiquem tão para trás assim. As coisas vão se ajustando. A gente vê, reavalia daqui 30 dias onde vai o próximo aporte.